Ah, você está ao vivo! Que ótimo, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa nova jornada de liderança. Estou muito feliz hoje, estamos em horário diferente, estamos 5 horas da tarde, tá um dia lindo, né? E um calor, gente, eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em Londrina, um calor assim, fora da curva, total. Então, se você está vendo ao vivo, você que está aqui, me fala de onde você é, seja muito bem-vindo, bem-vinda, como eu já falei. E se você está vendo a reprise, então também seja bem-vindo, essa live vai ficar no ar por 24 horas, então venha, seja bem-vindo aqui. Se tiver com o som, tiver tudo ok, vai falando como que está. E hoje a gente vai falar sobre na nossa quarta live. A gente tem noção? Parece que foi ontem que a gente começou. Olá, Andréia, seja bem-vinda! Que legal! Ontem eu tava lá no teu Instagram olhando o teu trabalho. Tô adorando te ver lá. Muito bom conhecer você mais um pouco, ainda mais, né? Então seja muito bem-vindo. Então, como eu tava falando, hoje nós estamos na nossa quarta live sobre liderança. Então, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a identidade do líder e o que é a base dessa liderança. Mas antes da gente começar com essa identidade do líder, a base da liderança, nós vamos retomar a reflexão de ontem. Qual foi a reflexão que nós finalizamos ontem? Porque ontem a gente viu, né, aqui, lembrando do nosso livro Inspiração, a Coragem para Liderar, a Brené Brown traz aqui quais são os grandes obstáculos, né, que os líderes, nas entrevistas com os líderes que eles trouxeram, para que os líderes sejam mais destemidos, mais corajosos. E aí ela traz quais foram os principais obstáculos que eles conseguiram ver, né, durante toda essa pesquisa. E eu deixei a reflexão ontem para você sobre o que, né, se você está vendo realmente nas pessoas à sua volta, elas enfrentando esses obstáculos. Né? Então, isso é muito importante, gente, prestar atenção e ajudar tanto você quanto os outros a enfrentarem esses obstáculos. Então, eu quero muito saber se você refletiu, se você observou as pessoas. Se você quiser comentar aqui, pode comentar, mas também pode me mandar uma mensagem. Já coloquei, falei que lá no meu Linktree tem lá o meu WhatsApp, você pode entrar em contato, fica super à vontade, ou mandar mensagem aqui também em inbox. Tudo bem? Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo. Gente, hoje o acenar, eu vou ter que acenar assim, ó, porque agora que eu vi que meu celular não carregou, então a tomada não tá tão pertinho, eu não consigo nem alcançar lá, mas eu tô vendo vocês, estou aqui, então tô acenando, tá? Então seja muito bem-vindo, Guilherme, que bom te ver aqui, muito legal. Mudamos o horário e você tá aqui junto com a gente, que bom, viu? Então, começa com essa indagação, né? Essa reflexão de como que nós estamos enfrentando esses obstáculos, né? E aí, gente, para ser líder, como a gente vem comentando, né? Para ter uma liderança audaciosa, corajosa realmente, para que você tenha essa liderança mais destemida, né? Para enfrentar o mundo, a realidade do que está acontecendo. Temos falado aí da quarta revolução industrial. Então, a gente precisa de uma base para essa liderança. E a base também vem do que nós falamos? Da sua identidade, a sua identidade como líder de si. E retomando que ser líder é liderar a própria vida, é liderar seus familiares, seus filhos, a sua casa, o seu negócio. Então, quem fala que não nasceu para ser líder, me desculpe. Reveja o que está acontecendo na sua vida. E mais que isso, além de rever, sinta-se capaz de desenvolver a liderança. Tudo bem? Porque a gente vai falar muito hoje também sobre a coragem. Porque a coragem, gente, já dando um spoiler, né? Já trazendo aqui, a coragem, ela não está no DNA. A coragem é uma capacidade, uma habilidade como qualquer outra habilidade que a gente consegue desenvolver todos os dias, mas a gente precisa entender isso muito bem. Então, para isso, eu não sei você, tá? Mas quem é que não quer sentir orgulho da pessoa que você é?
Sabe aquela coisa quando você chega num velório e as pessoas estão falando da pessoa que está sendo velada? Que triste falar isso, né? Mas que as pessoas falam com orgulho, com amor, com tesão para aquela pessoa que está ali, sabe? Que deixou saudades, deixou um legado, deixou uma lembrança. Então, se fosse o teu velório, o que você gostaria que as pessoas falassem de você como líder? Como uma pessoa que fez acontecer, que fez a diferença no mundo. O mundo está precisando de pessoas que queiram fazer a diferença. Pessoas inquietas, pessoas que querem renovar. Porque a gente chega de uma vida medíocre. Quem é que não quer sentir orgulho de si? E aquela coisa, sabe, por muitos... E aí eu conto a minha história. Por muitos e muitos anos, e eu vou fazer um post sobre isso. Por muitos e muitos anos, eu olhava no espelho e eu não me reconhecia. Sabe aquela coisa de sentir que não é você, de sentir que, cara, se sentir uma merda mesmo. E por quê? O porquê tá lá no fundo do baú, baixa autoestima, baixa autoconfiança. Mas eu sempre fui uma mulher que gerava uma coragem, que sempre em busca dos sonhos, mas eu vivia muito a vida do outro. Inteligência emocional, cara, eu nem sabia o que era na época, mas inteligência emocional, eu dependia da emoção do outro, eu não tinha emoção própria. A emoção que eu tinha, as pessoas me cortavam. Falavam que eu era muito melancólica. Nossa, eu ouvindo eu falar isso de mim, nem eu acredito que eu era desse jeito, 100%, gente. Que eu era muito melosa, que eu era toda, romântica, carinhosa, mandava cartinhas. Cara, e aí eu fiz uma mudança na minha vida. E essa mudança, ela não foi totalmente 100% consciente, não. Essa mudança, ela foi acontecendo ao longo da minha vida desde 2002. E eu tô falando de 2002 a 2009, foi uma coisa totalmente inconsciente. Em 2009 foi acontecendo, eu fui buscando livros, né? E aí eu fui me desenvolvendo e a partir de 2010 eu comecei a fazer um processo de coaching para desenvolvimento pessoal, né? E aí que eu comecei a falar, eu quero isso, eu quero ser líder de mim. E daí eu terminei o processo de coaching para pessoal, para trabalhar a parte, eu tinha acabado de casar, imagina, né? Uma pessoa que ama liberdade, estar casada, me senti assim, fechado. Então, eu busquei esse desenvolvimento, mas por muitos e muitos anos eu olhava no espelho e eu via uma imagem totalmente distorcida de mim. Uma pessoa que hoje, lendo o livro, gente, eu tô amando esse livro aqui, super recomendo também, O Impostor, tá? O Impostor que Vive em Mim. E eu reconheço a Gabriela muito aqui, a Gabriela lá de trás. Mas que ainda existe, porque eu nunca estou 100% desenvolvida, eu já falei aqui, eu sou em constante transformação. Então é isso, gente, a gente precisa buscar, porque você precisa olhar para a tua própria vida, olhar para o espelho e ter orgulho de quem você é. E nós podemos ter orgulho. É claro que nem todo dia nós somos perfeitos, não, porque quem é perfeito finge ser perfeito 100%. É aquele mundo cor-de-rosa do Instagram, né? Então, do Instagram, do Facebook, todo mundo é feliz, todo mundo é lindo, maravilhoso, né? Usa filtros. Então, não, gente, a gente precisa, na real, vida real aqui. E às vezes a gente vai ter uma visão distorcida e a gente precisa enfrentar aquilo que está distorcendo a nossa visão. Faz sentido? E aí vamos ver o que o Guilherme está falando. A mudança tem que ser feita como se fosse uma carta. Escrever para quem manda e para quem recebe a carta. O destinatário e o remetente. Perfeito, né? Porque, e muitas vezes, né, e é isso, né, a mudança, às vezes o destinatário e o remetente somos nós mesmos, né? Então, e é muito legal, eu tenho o meu morning pages, todo dia de manhã eu faço minha meditação, minha oração, e eu escrevo lá, um caderno grande como este aqui, onde eu coloco, e eu escrevo 2, 3 páginas todo dia de manhã, e eu falo comigo mesmo, eu falo com Deus, eu falo independente da sua religião, eu falo, porque isso é se desenvolver. Mas então, gente, pensando nisso, né, que você precisa ter essa identidade, se reconhecer, se olhar no espelho e saber quem você é, porque lembra que nós falamos sobre o círculo de ouro. A grande sacada, a grande sabedoria dos grandes líderes é comunicar com as pessoas e consigo mesmo
de dentro para fora. E para você se comunicar com você e com o outro de dentro para fora, você precisa reconhecer o que há de mais belo, o que há de mais valioso dentro de você para servir o outro. Faz sentido? Então ninguém serve ninguém se não consegue servir a si mesmo. Então a primeira coisa que eu quero te fazer hoje é esse convite a refletir a base da liderança. E aqui a Brené Brown, ela traz o cerne da liderança ousada. E ela traz 3 pontos que eu quero compartilhar com você, né? O primeiro, basicamente, é ame o perrengue. Que, na verdade, nas palavras dela, abre aspas, você não pode alcançar a coragem sem encarar a vulnerabilidade. Abrace a dificuldade. Então, para você ter uma liderança ousada, você precisa abraçar a dificuldade, gente. Porque o que acontece? Eu tenho muito cliente, e isso é uma coisa que me impedia muito de me olhar no espelho, que era o medo. Medo, cara, medo de me enfrentar até no espelho. Medo de falar, medo de me expor, medo se eu falar uma bobagem, né? Medo do novo. Faz sentido? Medo de não dar conta, de assumir aquele projeto e não conseguir fazer realizar. Então, o que acontece, gente? O que precisa ser entendido é que a coragem e o medo andam juntas. Não é ou eu sou corajoso, ou uma coisa ou outra. Ou eu sou corajoso e não tenho medo. Não, elas andam juntas. E aí o que ela traz, né? A maioria de nós sente coragem e medo ao mesmo tempo, que é exatamente isso. E a gente precisa acolher abertamente isso, gente. Não tem como falar que você não sente medo. Pergunta para qualquer pessoa. Olha só. Se aqui a Brené Brown traz muito isso, né? Ela, na pesquisa dela, o que os líderes responderam, o que os líderes precisam, né, para superar todo esse desafio, essas mudanças constantes, e eles responderam que precisamos de líderes mais destemidos e culturas mais corajosas. E para isso, gente, vamos pensar, eu quero que você pense numa pessoa que você admira muito pela coragem, né, de sucesso, de realização, a pessoa que vai lá e faz acontecer. Cara, eu te convido a ir lá perguntar para ela e perguntar se ela sente coragem, se ela sente medo. Será que essa pessoa sente medo? De coração. Ou não? Imagina! Cara, você vai perguntar para todas as pessoas de sucesso que chegaram onde chegaram, elas têm muito medo. Muito medo. E eu falo por mim, quando eu fui para a Alemanha, cada vez que cara, a vida é feita de altos e baixos. Não há vida em linha reta. A única hora que você está em linha reta é a hora que você morreu, que está lá aquele batimento do coração, faz tu. Não existe. O nosso coração é altos e baixos. A nossa vida é feita de altos e baixos. E o medo, a coragem e o medo andam junto. E quando você aprende a gerenciar esse medo, é aí que você faz a diferença na sua vida. Não existe resultado sem medo. O medo vem e o medo ele existe para te alertar de alguma coisa. E aí ela descreve, abre aspas, durante esses momentos na arena, lembra lá que a gente falou sobre a arena, quem está na arena, só dê ouvidos para as pessoas que estão na arena junto com você, porque quem não está na arena, gente, é fácil julgar. Então vamos lá. Durante esses momentos na arena que Roosevelt descreveu, quando estamos divididos entre o medo e o chamado à coragem, precisamos de linguagem, habilidades, ferramentas e práticas cotidianas compartilhadas que nos ajudem a passar pelo confronto. Porque é exatamente isso. A gente não pode paralisar. A gente precisa enfrentar o medo. E como que a gente enfrenta? A gente enfrenta aprendendo a gerir, a fazer a gestão das nossas emoções. A gente aprende fazendo análise de risco. Nossa, mas daí a gente está fazendo uma estratégia da nossa vida. Gente, a partir do momento, e eu trago muito isso, eu comparo muito a nossa vida pessoal com uma empresa. A partir do momento que você consegue aplicar as ferramentas, por que uma empresa dá tão certo, né? Assim,
se colocada, né, com a coragem, com a audácia, porque ela tem ferramentas, elas têm práticas. Então, cara, a gente precisa começar a aplicar isso na nossa vida como líderes, líderes de nós, líderes das pessoas e das organizações. Faz sentido? Sim? Então a gente precisa ter essas ferramentas para que na hora que a gente está lá na arena, altos e baixos, a gente consiga olhar para o medo e olhar para a coragem e enfrentar isso e vencer mais uma batalha. Faz sentido? Vamos ver, Guilherme, a mesma coisa quando moramos em um bairro, em uma época quando nele tinha poucas casas e depois de anos e anos o bairro passa por modernização. A mesma coisa na nossa vida. Perfeito. Transformações e modernizações é o que a nossa vida é. E é só olhar, né, como que era. Ontem a gente estava falando sobre a TV, né, a TV de... Como que eu falei ontem? De tubo. Cara, olha isso. Saiu da TV de tubo para uma TV slim. A minha TV tem 10 anos, cara, 10 anos. É, uma TV super bonita. E ela começou a pipocar. Tem 6 meses que ela tá pipocando. Meu marido falou, a gente vai ter que trocar. Eu falei, como trocar? Tem que mandar arrumar. Ele falou, Gabi, hoje em dia não se arruma TV. Você vai lá e compra outra, porque eles fazem pra isso. Eu falei, nossa, é que nem celular, né? Celular você não manda arrumar. Você troca. Esses mais caros ainda tem até agora, como que é? Seguro saúde. Seguro de vida, né? De tão caro que eles são. Mas é isso aí, a gente está em constante transformação, né? E assim é a nossa vida. Então ela traz isso que eu super concordo, né? O cerne da liderança ousada, um deles que é abrace a dificuldade. A gente precisa aprender a abraçar essa dificuldade. E outro ponto que ela traz, que eu destaco aqui desse primeiro, é quando alguém diz, vamos confrontar, porque quando você olha um medo, só fazendo parênteses, quando você olha o medo e a coragem, isso é um confronto. E você precisa confrontar. Só que hoje em dia, quando as pessoas falam sobre confronto, já gera até aquela... Nossa, já vem o confronto, né? Confronto de futebol, confronto de não sei o quê, 2 brigas, né? Então, confronto não é algo ruim. O confronto, ele é muito importante. E por isso que uma das habilidades do futuro é o pensamento crítico. Gestão de conflito, a gente precisa ter muito isso, gente. E aí, ela traz, vamos de novo, abre aspas. Acima de tudo, quando alguém diz vamos confrontar, recebemos a deixa de que devemos comparecer de coração e mente aberta para servir ao trabalho e uns aos outros, não aos nossos egos. Cara, faz sentido isso? Quem aqui já foi em alguma reunião ou algum chá da tarde, algum lugar que só tinha ego ali? É um confronto de ego. E, gente, uma coisa que eu falo, e eu falo de todo o meu coração, uma das coisas que eu entendi, o porquê que eu demorei tanto para vir aqui no online, porque a linha é muito tênue entre o servir e o ego. Número de pessoas que clicam, número de pessoas que veem live, número de pessoas que comentam seus posts, porque eu não tenho controle disso. E isso é extremamente desafiador. Então, uma das coisas, cara, é isso. Confronto não é sobre ego. Confronto é você ter... Porque o líder tem que ter muito claro isso. Liderar não é liderar por ego. É liderar por servir, por mente aberta. É liderar de corpo e alma. E eu já mostrei para vocês na live e eu falei, gente, isso aqui virou o meu, olha lá. Isso é liderança protagonista. É liderar como? De coração, mente e alma. É razão e emoção e espiritualidade, sim. Porque a gente tem que entender no mundo que a gente está hoje que a gente precisa disso. E ponto final. Faz sentido? Vamos ver aqui. A Joelma entrou. Eu falei, eu não consigo acenar, eu só estou aqui no High Five porque não estou conseguindo. Tá longe o celular. Aham, o meu compadre Leonardo tá aí. Seja muito bem-vindo, que tá do outro lado do mundo, né? Então, esse horário fica bom. Hashtag fica bom, né? Fica a dica para você entrar aí todo dia, viu, Léo?
Estamos aí numa jornada de 30 dias falando sobre liderança ao vivo. E aí, gente, ela traz as 4 habilidades, então uma combinação de 4 habilidades que podem ser ensinadas, observadas e mensuradas para você gerar coragem. Quais são? Vamos lá. Primeira, encarar a vulnerabilidade. A gente falou disso e vai falar mais ainda, porque essa aqui é fundamental, gente, é fundamental. Para que todas as outras 3 aconteçam, essa aqui é a base. As outras, viver de acordo com os nossos valores. Cara, amei, hashtag amei essa, porque para mim, o que mudou a minha vida há 10 anos atrás, quando eu fiz um processo de coaching, foi a sessão de valores. Quando eu entendi que eu nunca tive clareza dos meus valores. E eu vivia brigando com as pessoas, porque, gente, o que é um conflito? Conflito é quando 2 pessoas, ou 2 empresas, negócios ou países brigam por valores completamente diferentes. Eu estou falando sobre o meu valor, discutindo sobre o meu valor, e você está discutindo sobre o seu valor. E a gente não alinha isso e nem respeita. Então, quando eu estou em conflito comigo mesmo, é porque eu não estou respeitando os meus próprios valores. E isso fez total diferença na minha vida. Fez total diferença no meu casamento, porque eu passei a ver o meu marido através dos valores dele, não dos meus, porque eu sou liberdade, conexão, contribuição. Minha valor como segurança não está nos meus top 5. Fé está em primeiro lugar. E eu sei que os valores deles são diferentes do meu. E daí a gente ficava brigando. E assim como você briga com os funcionários, briga com as pessoas, por quê? Porque você está falando sobre um valor que não tem nada a ver com o valor dela. Então isso é extremamente importante. Então vamos lá, encarar a vulnerabilidade, viver de acordo com os nossos valores, desafiar a confiança e aprender a crescer. Essas são as 4 habilidades que podem ser ensinadas, observadas e mensuradas para que haja coragem. Faz sentido? Sim? Então a combinação dessas 4 gera coragem. E aí, gente, então a gente fecha a primeira base, o cerne, que ela traz o ponto principal aqui, como abraça a dificuldade. O segundo ponto que ela traz, né, como o cerne, né, a base aí da liderança ousada, é a autoconsciência e o amor próprio, são muito importantes. Nós somos a nossa forma de liderar. E aí é tudo que a gente vem falando nesses 4 dias. Porque nós somos líderes de nós mesmos. Nós lideramos. Para ser dono de si, dono da própria vida, dono dos seus sonhos, você precisa liderar. E a sua liderança de você mesmo é reflexo da liderança com as outras pessoas. Então, se você grita com as outras pessoas, se você não tem paciência com as outras pessoas, pera lá, olha para você mesmo. Como que você está se autoliderando? Faz sentido? Eu estou tendo dificuldades nessa parte. Qual parte, Guilherme? Do amor próprio. Nós vamos trabalhar isso, tá? Hoje eu vou começar, no final nós vamos ter, eu vou deixar perguntas aí de reflexão para você entender o que você quer. Mas a dica que eu te dou, eu comentei e comento, volta para a tua história e tenha orgulho, lista aí. Eu quero top 10, os top 10 momentos da tua vida que você tem orgulho e realização. E podem ser momentos simples e importantes que aconteceram na sua vida, como por exemplo o dia que você esteve com o Paulo, entendeu? Então assim, para estar lá com o Paulo, o que aconteceu? Para eu estar com aquela pessoa que foi tão especial, o que dependeu de mim, não dependeu de mais ninguém. Dependeu só de mim eu estar lá. Ah, mas foi outra pessoa que me levou para lá. Cara, tudo bem, mas ela te levou por algum motivo. Faz sentido? Então, de coração,
levanta 10 momentos da sua história, pega um caderno e escreve 10 momentos da tua história. Não encontrou 10? 5. Não encontrou 3. No mínimo 3. Mas eu quero que você escreva as suas qualidades daquele momento, o que te fez importante. A gente precisa começar dando passo, se permitindo. É que nem alcoólatras anônimos, um dia de cada vez. Vamos elevar hoje o amor próprio em um grau a mais do que você estava? Faz sentido? E para elevar, eu preciso começar de algum ponto. Eu preciso começar reconhecendo quem eu sou, a minha história. Faz sentido? Ok? Então vamos lá. E aí, gente, o que isso tem a ver, né? O amor próprio, a nossa forma de liderar. Porque muitas vezes é aquilo que a gente estava falando, a coragem, ela não é genética. E na pesquisa dela, muitas pessoas acharam que isso é inerente à pessoa, que é da forma da genética. E não é. Coragem é uma habilidade, a gente precisa ter coragem para se reconhecer. A gente precisa ter coragem para ter amor próprio. A gente precisa ter coragem de enfrentar a nossa vida. E eu sei que não é fácil. Dói, e dói muito. E quem tá aqui vai saber, eu vou postar uma foto minha. Eu tirei essa semana, olhando no espelho, na hora que eu cheguei em casa à noite. E antes de tirar essa foto, eu chorei muito. Muito. Porque ali eu enfrentei uma das grandes dores que eu tive. E eu precisava enfrentar, que tem a ver com o amor próprio, com a autoestima. E muitas vezes, se a gente não enfrenta e não sabe o que é, aquilo fica um incômodo e você simplesmente não sabe. E você precisa encarar. Então, isso é coragem. Coragem para agir, para ser vulnerável, olhar o que você não tem de bom. E enfrentar aquilo, as suas fraquezas. Faz sentido? E aí, a Brené Brown traz aqui, né, abre aspas, muitas vezes vemos a coragem como uma característica inerente. Porém, trata-se menos de quem são as pessoas e mais de como elas se comportam e agem em situações difíceis. Todos os líderes ousados que entrevistamos, porque ela fez toda uma pesquisa, revelaram experimentar muitos tipos de medo regularmente, o que significa que sentir medo não é o obstáculo. O obstáculo é como reagimos ao nosso medo. Faz sentido? Então, toda essa parte da autoconsciência, do amor próprio, do respeito a quem você tem muito, gente, a gente vai falar ao longo dessa jornada das nossas crenças que a gente traz lá. Eu tô procurando um livro aqui que eu super recomendo, que é Mente Milionária, eu acho que eu já falei dele. Tá aqui, eu deixo eles tudo perto para falar para vocês, ó. Os Segredos da Mente Milionária. Cara, lê esse livro, mas lê pensando não só em dinheiro financeiro, na espiritualidade, na riqueza de saúde, em tudo quanto é riqueza. O que é riqueza para você? Leia esse livro e depois você me conta quais são as suas reflexões. Eu, quando li esse livro, eu peguei esse livro e fui conversando com os meus pais. Eu fui lá, sentei com a minha mãe. Mãe, por que a gente não fazia isso? O que acontecia quando você convivia com uma pessoa que era muito rica? E eu fui entendendo tudo que estava lá na minha cabeça. Gente, é muito louco. É muito louco as coisas que acontecem. Então a gente precisa enfrentar. E isso tem a ver, é isso aí, gente. Tem a ver muito com o nosso medo. E aí, outro ponto que ela deixa aqui, né? O verdadeiro entrave para a liderança ousada é a nossa armadura. É isso aqui que a gente está conversando agora, ó. Os pensamentos, as emoções e os comportamentos que usamos para nos proteger quando não estamos dispostos nem somos capazes de encarar a vulnerabilidade. E aí, gente, uma das coisas que me aconteceu em final de 2018, eu encarei, a gente chama da nossa criança interior, porque ela tá aqui, né? E eu tava num processo de desenvolvimento, mais um, né, processo de desenvolvimento, quando ela veio à tona.
E eu entendi que, porque a minha criança é muito alegre, gente, como eu falei, ela é alegre, ela é amorosa. E o que eu fiz ao longo da vida? Porque eu já passei por um relacionamento de anos, né, que eu tinha um relacionamento, que o final dele foi um trágico cômico, vamos dizer assim. Hoje eu consigo enxergar isso. E eu entendi que naquele momento que eu tive uma explosão de vida, isso foi em 2004, eu renasci. Só que para renascer, eu deixei essa criança de lado. Porque, opa, essa criança que chora, que faz um monte de coisa, que é amada, que é dona de casa, que adora fazer as coisas dentro de casa, que não quer saber da carreira, ela precisava fazer o quê? Ela precisava ficar quietinha, eu não queria lidar com ela e eu precisei ir para um extremo. Então eu saí daquela menina mimada, que queria ficar em casa, amorosa, e fui para quê? Fui olhar para minha carreira, para minha vida, para as minhas coisas. Eu fui da emoção para a razão, mas sim, do 8 para 80, sabe aquela coisa? E deixei lá atrás tudo isso. E ao longo desses anos eu venho trazendo à tona, venho trazendo de volta, mas 2018 foi quando eu encarei de verdade essa criança. E por que eu estou trazendo isso? Porque muitas vezes, gente, quando a gente está com dificuldade de encarar alguma dor, algum incômodo, não é que é 100% isso, tá? Mas, e aí eu tô falando de um conflito pessoal. É porque a tua criança não quer encarar, porque ela quer te proteger, porque alguma coisa aconteceu no teu passado que doeu muito. E essa situação de hoje talvez vai te trazer a mesma dor de forma diferente, mas a mesma dor. E aí você não quer encarar. Aí você simplesmente quer se fechar numa bolha, ficar lá, coitado de mim, né? Porque você se abraça, você cuida de você. E cara, não é assim, a gente precisa agir, mas a gente precisa de ajuda. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Tá fazendo sentido? Pode falar se eu tô muito louca, tá, gente? Se essa live aqui tá ficando muito louca. Vamos ver o que o Guilherme trouxe. A Eli entrou com a gente. Que legal! A Gileide também. Seja muito bem-vinda, gente. Ninguém gosta de mim, Gabi. Eu estou na época de namorar e casar, mas ninguém quer. Aí, lembra, eu trouxe e trago de novo. Nós não temos controle sobre o outro. A gente tem controle sobre nós mesmos. Então, o que a gente precisa fazer é olhar para si e ser sua melhor versão, independente de quem são as pessoas que estão ao seu redor. Quem eu quero ser, quem é a pessoa que eu quero, e a gente vai falar sobre isso. É como eu falei aqui, se você estivesse no teu próprio velório, como que você gostaria que as pessoas falassem de você? E você ser assim, ser essa pessoa. E quando você convive com pessoas, porque namorar, casar, ter filhos, também é ser líder. São duas pessoas, né, cliente, e eu faço uso essa metáfora, porque a tua esposa, o teu marido é teu cliente também. Então você precisa olhar para as pessoas com esse olhar, mas antes de tudo você precisa se ver como seu próprio cliente. Como que você está tratando com você mesmo, como você está tratando esse amor, essa autocompaixão, né, e se perdoar por muitas coisas. Então, gente, a liderança ela passa, se você não olhar para você, simplesmente olhar para o outro, vai ser uma liderança de fachada. Você vai viver a vida sendo uma pessoa que você não é. Faz sentido? Sim? Então, ela traz esse segundo ponto, que é a autoconsciência e amor próprio, então, são importantes. Então, a gente está falando aí da base de uma liderança ousada, né? Que a Brené Brown traz no livro, gente, usando o nosso livro como inspiração. E hoje a gente está falando sobre essa base, o cerne da liderança ousada. E aí, o terceiro ponto que ela traz, né, é o seguinte, abre aspas. A coragem é algo contagiante. Para aumentar a liderança ousada e desenvolver coragem em equipes e organizações, temos que cultivar uma cultura na qual o trabalho duro
conversas difíceis e corações plenos sejam a expectativa e uma armadura não seja necessária ou recompensada. Gente, a coragem, como eu falei já, ela é uma habilidade que pode ser desenvolvida dia após dia. Vamos tratá-la como alcoólatras anônimos. Então, assim, um dia de cada vez, dá um passo a mais, faz algo a mais por você, escreve sobre você. E aí, o que ela traz aqui, né, sobre expectativa, eu até coloquei aqui, né, os líderes ousados devem cuidar das pessoas que lideram e estar conectados com elas. Porque, como a gente estava falando agora, você liderar pessoas que usam armaduras, né, que falam uma coisa e na verdade estão sentindo outras, que não tem congruência daquilo que são e vivem porque estão num ambiente hostil, estão num ambiente de medo, de repressão, porque se falar alguma coisa vai ser, né, imagina, eu não posso dar opinião na minha casa, não posso dar opinião na empresa, então vive numa repressão. Ela vive de máscara, ela não é ela mesma. E, gente, um exemplo puro, hoje, se eu voltar para o mercado de trabalho, vão ter que eu faço paradas a cada 1h30, no máximo, eu faço paradas. Eu medito durante o dia, eu ouço as minhas músicas motivacionais, que antes eu não fazia quando eu trabalhava. Eu até brinquei, lá onde eu trabalhava, nessa multinacional que eu trabalhava, tinha um gramado maravilhoso. Eu falei, cara, se eu voltasse a trabalhar lá hoje, no meio do almoço eu me ver sentada na grama meditando. Por quê? Porque cada vez mais você se conecta com você mesmo, tá? E aí você entende que a conexão de coração para coração, que é o meu caso, e eu falo que é uma conexão de alma, né? Você liderar e você ver no outro o que ele tem de melhor, você deixa de ter essas barreiras, essas armaduras. E aí eu trago até um exemplo de um líder, de uma pessoa que eu atendi, né? Ela veio para desenvolvimento de liderança. Ela falava assim para mim, eu até coloquei exatamente as palavras dela: eu não aguento mais ser vigiada pelo meu novo coordenador. Porque o que aconteceu? A gerente anterior dela, houve uma mudança, uma troca de líderes, e a gerente anterior confiava muito no trabalho dela. Então, assim, ela nem sabia que ela se batia cartão, não sei o que, porque ela entregava todos os resultados. A gerente acabou saindo, enfim, não veio ao caso, acabou saindo da empresa, e aí foi promovido um coordenador, que era um analista e, de repente, se tornou um coordenador. Não estava preparado e não teve preparação para aquilo. O que aconteceu? Ele ficava no pé dela cobrando toda hora o que ela estava fazendo, o que ela tinha que entregar, e que era assim, aquilo, ela colocou aqui, ó, ficava me perguntando e eu me sentia como um bebê, sufocada. Acontece isso, às vezes dentro de casa, no trabalho. Por quê, gente? Porque não tem o cultivar a cultura de conversas difíceis, corações plenos, muitas vezes não tem. E aí aquela comunicação, aquela conversa de opressão, de você tem que entregar, o que você está fazendo, não sei o que. Cara, não. Só que o que acontece? Muitas vezes nas empresas acontece isso, que as pessoas elas são colocadas na função de líderes e não são preparadas para aquilo. E aí tem que puxar duas responsabilidades. Primeiro, da empresa, que promoveu uma pessoa que não estava preparada, e segundo, o colaborador, porque se ele quer, né, se ele tem essa vontade de ser promovido, ele precisa puxar a responsabilidade aí e se desenvolver para aquilo. E não ficar sentado esperando que alguém um dia faça alguma coisa por ele. Faz sentido? E isso, gente, acontece no nosso dia a dia, como pessoas mesmo. Porque dentro de casa, quem aqui às vezes não fica puto da vida porque alguém chegou, algum amigo, alguém chega te dando uma porrada e você se sente, né, oprimido, mas você não fala, porque se eu falar, e a gente falou isso ontem aqui também, porque se eu falar, nossa, se eu falar, as pessoas vão, eu vou acabar com a alegria da festa, eu vou acabar com o que está acontecendo de bom aqui. Então tem a cultura de vamos deixar como está para ficar tudo bem. Tudo bem? Porra nenhuma, né? Porque daí fica aqui aquela angústia. E tem uma frase do Brendon Burchard, mais ou menos assim, que fala que é quando você não tem congruência
de quem você sabe que pode ser e quem você está sendo no dia a dia, cara, isso gera um desconforto muito grande do ponto de vista emocional, físico e psicológico. E espiritual também, né? Então, você precisa ter congruência, você precisa encarar e entender que as pessoas não podem ter armadura, cara. Imagina você ir para uma reunião com pessoas que não, é aquilo que eu falei, briga de ego, são armaduras, máscaras. Gente, não dá para viver desse jeito, não dá. E aí, outra coisa, né, tem um outro lado da moeda, porque aqui tem, né, os dados evidenciaram, abre aspas, a Brené Brown traz, os dados evidenciaram que cuidado e vínculo são requisitos indispensáveis para relacionamentos produtivos entre líderes e membros de uma equipe. Lembrando que liderar é liderar dentro de casa, é liderar pessoas, é liderar a si. E quando a gente fala que cuidado e vínculo são requisitos indispensáveis, eu lembrei aqui de um cliente meu que é gerente e ele também trabalha de liderança. Ele falava assim para mim, Gabriela, eu não entendo. Eu sou um paizão dentro de casa. Eu brinco com meus filhos, eu rolo, eu amo, nossa, eu me desligo, eu consigo desligar a hora que eu chego em casa no fim de semana. Só que dentro da empresa eu sou o cão chupando manga. Eu sou bravo, eu não consigo me relacionar com as pessoas. E cara, você sabe o que a gente quebrou? E foi lindo o processo quando a gente conseguiu quebrar isso? Que ele não tem que ser o paizão na empresa. Que ele pode trazer aquele cara amigo, entre aspas, paizão, para dentro da empresa para conhecer as pessoas como elas realmente são. E aí ele passou a todo dia quando ele chegava na empresa, ele passava por todos os setores, cumprimentava as pessoas. Eu sei que no fim, gente, o que aconteceu no fim do processo? Foram 6 meses que a gente fez um processo de liderança. No fim do processo, ele estava inclusive fazendo um lanche por semana, né? Eles faziam um break, uma pausa, né, na semana deles e fazia lá, levava um bolo, levava alguma coisa para bater papo com o time, tipo coisa rápida, de 15 minutos e depois continuavam a trabalhar. Acredito que era um café da manhã que ele fazia uma vez por semana. Então, gente, são crenças que a gente carrega ao longo da vida que se você quebrar ali, você vai ter uma comunicação mais aberta, mais fluida, as pessoas vão se sentir pertencentes àquilo. Faz sentido? Sim? Deixa eu ver a Thaís, linda! Eu tô acenando assim, ó, porque eu não consigo acenar ali. Vem mamãe também entrou, que show! Sejam muito bem-vindos à nossa nova jornada de liderança com H, porque é ser líder de você, líder das pessoas, inspirar mais pessoas e deixar um legado, construir aquilo que você deseja do fundo do coração e da alma. E aí, gente, uma coisa que a gente precisa aprender também é que quanto mais a gente entende sobre liderança, né, as estratégias de liderança, eu estou vendo aqui que eu estava vendo as minhas anotações para ver se eu falei tudo. Isso também se aplica, como eu já falei, porque ser pai e mãe também é ser líder, né? E é lindo a gente poder ver os nossos filhos sem armaduras, né? Eu não sei, hoje aconteceram 2 casos hoje com meu filho que me fizeram pensar muito nisso, porque nós estávamos almoçando fora, eu e meu marido, com o meu filho, e o meu filho, na hora de ir embora, ficou, mamãe, não sei o que, saiu andando e começou a dançar, meio que girar, e daí ele falou, eu quero papai, e ele virou e meio que agarrou um homem que não era o pai dele, e daí, cara, ele fez assim, ó, ele abaixou a cabeça, foi andando, eu abaixei no nível dele, tá? Porque eu fiquei pensando, e se fosse minha mãe, como que minha mãe ia lidar com a situação? Sabe o que eu acho que ela ia fazer nessa caso, se eu abraçasse a perna que não é do meu pai? Filha, cuidado, atenção, né, filha? Cara, a reação que eu tive,
Eu abaixei no nível do meu filho, olhei no olho dele e falei, filho, o que aconteceu? Você tá triste? Ele fez assim, e ele triste mesmo. Eu falei assim, tá tudo bem. Muitas vezes a gente erra, as pessoas, né? Acontece. Mas da próxima vez, com certeza você vai prestar mais atenção de quem é seu papai, né? E daí você vai abraçar o papai certo. Mas tá tudo bem, filho, não tem problema. Errar faz parte, mas a próxima vez você vai prestar atenção. Daí ele fez assim e gritou, papai! Entendeu? Então, assim, porque quando a gente oprime e vai pela liderança do medo, né, da repressão, a gente acaba afastando as crianças da gente. E ela traz isso de uma forma, né, ela colocou aqui no livro, né, nessa terceira parte, abre aspas, o que aprendi com essa pesquisa é que nunca devemos subestimar como pode ser benéfico para uma criança ter um lugar para pertencer, pelo menos um, onde ela possa tirar a armadura. Isso pode transformar a trajetória de sua vida e muitas vezes, de fato, transforma. Faz sentido, gente? Então, é isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Então, nós falamos aí sobre o que Brené Brown traz como o cerne da liderança ousada, né? Para que você cada vez mais seja líder de você mesmo, de forma corajosa, destemida, para que você encare os altos e baixos da vida, né? Como a gente falei aqui, a única pessoa que tem uma vida assim, sem nada, é aquela pessoa que já morreu, né? Porque até o coração, né? O coração vai e volta, tum, 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 tum. Então, enfim. Então, gente, problemas todos nós temos. Agora, o que vai diferenciar é a forma como a gente vai encarar esses problemas. E aí, todos nós temos a capacidade de encarar. E eu quero deixar como reflexão para vocês algumas perguntas que têm a ver com a sua identidade pessoal, a sua identidade como líder de si mesmo. E as perguntas que eu deixo para reflexão, que a gente vai conversar, a primeira pergunta, anota aí e escreve muito sobre você. Quais são as histórias que você deseja contar sobre a sua liderança? Qual é a história que você quer contar no final do dia? Que as pessoas saiam falando de você. Não é o que o mundo fala, não é reagir ao mundo, não. É quais são as histórias que você deseja contar sobre a sua liderança. Como que você quer ser reconhecido ao final da sua vida como líder? Quais são as palavras? O que você espera? Vamos sonhar, gente. Vamos mudar o foco do problema? Vamos para o sonho. Porque o que a gente foca expande. Então vamos sonhar. Como você quer se relacionar com as pessoas? Uma conexão verdadeira. Como que vai ser essa conexão? De que forma que vai ser o olhar? De que forma que vai ser a conversa, o diálogo com essas pessoas? E qual é o legado que você quer deixar como líder para a sua família, amigos, colegas e para o mundo? Então, coloca aí qual é a sua história de vida, como você quer ser reconhecido, como você quer se relacionar com as pessoas e qual é o legado que você quer deixar para esse mundo, para essas pessoas. Ontem, a live de ontem me fez refletir muito. Então, todas elas estão me fazendo refletir, principalmente pensando na mudança que eu quero fazer no mundo, no meu mundo, no mundo do seu filho, dos nossos filhos. Porque não dá para ficar parado e ver que não está acontecendo a quarta revolução industrial, que muita coisa vai mudar e já está mudando, estamos falando de inteligência artificial. Então, gente, robôs atendendo dentro de hotéis. Então a gente precisa mudar e entender qual é o legado que a gente vai deixar para os nossos filhos. E essas lives de liderança, tudo que eu aprendi nesses últimos 10 anos, tudo que eu vivi, tudo que eu pratiquei dentro e fora das empresas, é por você e é por mim também. Então, depois que você responder todas essas perguntas, coloca lá o que realmente te motiva a perseguir a sua história como líder. Por que isso é importante na sua vida? O que te leva realmente a perseguir todos estes sonhos? E aí, se você quiser,
pega a resposta de todas essas perguntas e me responde. Coloca lá, manda um inbox para mim, grava um áudio e me conta qual é a história que você quer contar nesse mundo. Manda lá para mim, gente. E eu quero agradecer você por estar aqui comigo nessa live. Espero muito de coração que tenha contribuído com você para gerar novas conexões com você mesmo e com as pessoas. E aí, eu te convido para a nossa live que vai acontecer amanhã, sexta-feira, às 11 horas da manhã. E, gente, eu tô para te falar que algo muito especial vai acontecer amanhã, porque amanhã tem inspiração total de liderança. Então, vamos lá, eu quero ver você ao vivo comigo e também vendo a reprise. Fica aí a dica para você pegar esse aviãozinho aqui, ó, se você gostou da live, se você quer indicar para pessoas, mande para as pessoas que estão buscando aí se desenvolver como líderes, para que elas possam ter todo o conteúdo. Me ajuda a fazer a mudança no mundo, no nosso mundo. Tudo bem? Gratidão, gente, muita gratidão e até amanhã às 11 horas da manhã. A gente se vê. Até mais, gente!